convido a igreja para estarmos juntos de pé e a gente abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 19. O Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 19. Amém? Então vamos ler o texto sagrado que diz exatamente assim. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Vamos repetir? Vamos lá? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Irmão, repete. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus, use ela e fale conosco. Amém. Podem sentar. A epígrafe desse texto diz que se refere esse texto à tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos. E tradição, você sabe que é um tipo de cultura humana que o homem cria para justificar isso ou aquilo. E essa tradição aqui foi criada pelos anciãos do tempo de Jesus. Quem eram os anciões? Os anciões eram homens que tinham mais de 50 anos e eram homens responsáveis e eram homens queridos pelas pessoas, de certa forma, homens que tinham influência sobre as pessoas. Foram esses anciões que incitaram a turma a pedir a crucificação de Jesus. Então eles tinham muita influência, tá? E aqui esse texto fala sobre justamente a tradição dos anciãos. E esse versículo que eu li está falando de um momento em que os discípulos de Jesus estavam com fome e comeram sem lavar as mãos. E estes anciãos estavam observando. E eu acho interessante que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso, Deus é tão bom, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão lindo. Eu não tenho palavras para me relacionar ao que Deus é nesse momento. Eu sou pequeno demais, muito fraco, muito leigo em conhecimento para levar uma palavra a um Deus tão grande como o nosso. Mas o que eu vejo é que Deus deu ao homem, no caso Moisés, 10 mandamentos. Quantos mandamentos? 10. Quantos mandamentos? 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, Moisés extraiu 603 ordenanças. Dos 10, ele extraiu 603 ordenanças.
E ali foi feita a lei de Moisés. Nasceu a lei de Moisés, com 603 ordenanças, junto com os 10 mandamentos. E os anciãos acharam pouco as 603 leis e acrescentaram a essas leis mais 600 leis orais. Veja bem, as 613 já eram impossível, ou seja, quase impossível ao homem cumpri-las, que até Jesus nenhum homem cumpriu. Só Jesus pôde cumprir as 613 ordenanças, que são os 10 mandamentos. E aí os anciãos acrescentaram mais 600 ordenanças orais, né? E aí 600 tradições orais. O que é isso aí, pastor? São coisas que eles criaram para, de certa forma, criarem um tipo de religião. Como, por exemplo, eles diziam que o homem comer de mão suja, eles estavam contaminando o seu ser, estavam em pecado. Vê que tradição. E aí é justamente nesse momento que o Senhor começa a repreender aqueles homens que eram para aconselhar ao bem, estavam aconselhando para o mal, estavam matando a fé das pessoas, estavam de certa forma transgredindo a lei do Senhor, porque 613 já era mais do que suficiente para o homem. E aí a gente vê que o Senhor agora começa a dizer o que tem no coração. O Senhor agora começa, antes de mostrar a realidade do que está acontecendo naquele momento, ele começa a revelar o que está no coração daqueles homens. Meu Deus do céu, ele começa a revelar, né? Jesus é muito esperto. Ele não olhava para você e dizia, tu estás assim, 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 não. Ele simplesmente falava, ele lançava no ar a palavra e cada um que recebesse. Como, por exemplo, ele diz para a mulher samaritana, vai chamar o teu marido, depois dela ter debochado dele, ironizado dele, provado ele. Aí ele vai buscar o teu marido, e aí naquela hora ele toca justamente no íntimo dela, ele toca no ponto, né, do pecado dela. O centro da vida dela era voltado para aquilo. Ele toca exatamente ali, de uma maneira bem tranquila. Vai chamar teu marido? Porque não era lícito o homem conversar com a mulher, ou dar algo a ela sem a presença do marido dela. Não podia. E aí ele vai chamar teu marido? E ela baixa a cabeça e diz, eu não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ó. Aí a mulher desabou. Entendeu que Jesus é o Messias, entendeu que Jesus é o homem que havia de vir, o Deus, o Senhor que havia de vir, o prometido Messias, né? Então Jesus, ele toca assim, ó, ele lança, né? Por exemplo, a gente está na igreja, Deus não vai dizer ao pastor, diga para fulano assim, 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 na frente de todo mundo. Não, Deus manda a palavra é lançada no jardim e as árvores que recebam. Então, aqui nesse momento, Jesus começa a dizer o que para eles? Mas, ou seja, no 18 ele diz, ó, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus, o quê? Maus pensamentos. Irmão, os maus pensamentos têm matado muito crente na face da terra. Sabe por quê? Porque o mau pensamento, ele faz com que você se torne uma pessoa mal, triste, infeliz. Já está dizendo, mau pensamento. E Deus não se agrada do mau pensamento, porque o mau pensamento é como uma erva daninha. Você já viu a erva daninha? Ela é ali, de certa forma, semeada na árvore pela fezes do passarinho. Ele come a semente, vem, e quando ele espelha ali aquela semente, né, do seu organismo, então ela fica ali.
porque ela não foi triturada no organismo do passarinho. Então ela nasce no tronco da árvore e ela começa a ir no mar. E ela vai ramando, de maneira que quase não dá para perceber. E ela vai ramando, e ninguém percebe que aquela erva está matando a árvore, porque ela está sugando da árvore toda a energia para ela. E ela vai enrolando, até o ponto que a árvore seca, cai todas as folhas e fica só a erva daninha no tronco da árvore. Assim é o mau pensamento. Ele vai envolvendo você, matando você aos poucos, até o ponto de você não ter mais nenhuma folha, que simboliza a tua aparência, né? Não ter mais força física, que simboliza o tronco que secou, tá? E não ter mais valor, porque uma árvore seca só se presta para ser o quê? Queimada. Eita. Então, o mau pensamento era isso. E o Senhor diz em Isaías 55:7, veja o que diz Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 55, veja o que Deus diz assim, ó. 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus o quê? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então a gente vê que o Senhor não quer que a gente tenha, ou seja, que a gente insista no mau pensamento. Ou seja, pode ser que alguém te feriu, alguém te machucou, alguém está te perseguindo, alguém te ameaçou, alguém te desprezou, alguém te humilhou. Pode ser que alguém tenha, de alguma maneira, conseguido acertar no teu íntimo. E você sentiu a dor, sentiu a angústia, tá? E aí a carne vai fazer o quê? Ela vai sentir o impulso, vai te dar e vai começar a te dar um desejo de vingança. Ela vai te dar para o teu QI, né? Aquela reação, aquele desejo de vocês querer se ligar. É isso aí que é o mau pensamento, tá? E ele vai ficando em você ao ponto de você ir morrendo, porque a Bíblia diz que o que é santo não pode habitar com o que é impuro. Se você está com a mente, o coração cheio de maldade, como pode habitar dentro de você o Espírito Santo de Deus? De maneira nenhuma. Então o Espírito Santo só habita em templo limpo, né? Ele só habita no lugar sozinho, não tem divisão, tá? Ou é ou não é. Tem que ser 100% do Espírito Santo de Deus. Então nesta noite Deus trouxe a este lugar alguém que está sendo corrompido pelo mau pensamento, alguém que estava de alguma maneira premeditando algo que iria lhe fazer mal, não só ao próximo, mas a você também. Porque a gente pensa muitas vezes que o ódio é um veneno que a gente está dando para os outros, mas na verdade quem está tomando ele somos nós. Está entendendo? Então precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, para que de nenhuma maneira a gente venha sofrer dano. Como pode Deus entrar em uma mente corrompida? Então esse texto fala da corrupção do gênero humano, do seu íntimo. E aí o Senhor diz aqui, ó, vou voltar para o texto do livro de Mateus 15:19. Aí ele diz: porque do coração procedem os maus. Então Deus não se agrada dos nossos pensamentos, tá? Porque se você for lá para a carta aos Efésios capítulo 4, vamos lá aos Efésios 4, o texto sagrado diz exatamente assim. Vamos ler aos Efésios 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? São pornografias, palavras que denigrem a imagem humana, palavras que detrata, que humilha, que rebaixa e que destrói a pessoa que está
além de você. Então não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja bem, que a sua palavra seja uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de agrado, uma palavra que venha fazer com que as pessoas cresçam e não que elas venham diminuir, morrer, né? Perecer. Então, o 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia que é o dia do arrebatamento, quando o nosso corpo será rendido. Redenção quer dizer, por enquanto nós somos servos de Deus, santificados pela palavra, mas ainda somos pecadores, tá? Mas quando vier o dia da redenção, o nosso corpo será transformado, e aí nunca mais a gente vai pecar. Então entende bem, você está selado para o dia da redenção, e você existe uma marca, a marca do Espírito Santo de Deus. Entende bem? 31, vamos lá. Toda amargura, eita, amargura. Tem gente que sente amargo quando vê outro. Misericórdia. Eu tenho pena dessa pessoa, porque essa pessoa não está caminhando para o céu enquanto não tirar esse amargo. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós devemos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou e também nos perdoou, que nós venhamos também a perdoar uns aos outros. Toda amargura e ira. O que é ira? Aquela raiva, aquela raiva que vem, que suspende você de tal maneira que, se você não tiver Deus na vida, não tiver autocontrole, você mata. Se você não matar, algum prejuízo na sua vida vai surgir, porque a ira ela não vem simplesmente para nada. Quando a ira vem, se você não tiver autocontrole, você vai sofrer um grande prejuízo, de uma maneira ou de outra. Então, o Senhor chegou a dizer assim: olha, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? A ira pode vir, mas você que tem Deus não vai ser dominado por ela, porque o Espírito vai dizer: calma, eu sou contigo, eu estou contigo. Ele vai consolar o coração. Tu entende? Aí não vem. Então ele faz, toda amargura e ira, e cólera. O que é cólera? Raiva. Cólera é raiva, né? É aquela, a pessoa está ali e não fala com aquela outra. A pessoa está ali e não vai com a cara daquela outra. Veja bem, imagina isso no meio de nós, que somos cristãos e estamos caminhando para o céu. Imagina, pensa direitinho. Aí, eu gosto porque o Senhor ele nos revela para que a gente tenha cuidado e não venhamos perder a nossa salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ou seja, eu não me conheço, você também não se conhece, tá? Então você pode ter um comportamento que você nem esperava ter, é um perigo. Então você tem que estar preparado para isso, para saber lidar com essa situação. Enganoso é o coração. A Bíblia também diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas que o seu final é o caminho de morte. Tá certo? A pessoa acha que está tudo bem. Não, eu estou certo. Não, eu estou certo. Não, eu não quero que ninguém venha falar comigo, que ninguém faça isso, que ninguém faça aquilo. Deixa a minha vida, tem que ser assim, desse jeito. E a pessoa não percebe que o seu coração está lhe enganando, que o seu coração não está glorificando a Deus. E aí, a gente vê que ele diz assim: olha, a raiva sai de nós. Irmão, nós cristãos não podemos ter raiva, porque raiva não é para ovelha, raiva é para cachorro. Todo ano os cachorros são vacinados por causa da raiva. Será que você também vai precisar ser vacinado contra a raiva? Você não é cão, você é ovelha. Então você não pode ter raiva. Está entendendo? Se raiva está surgindo em você, é uma coisa que está vindo do inferno para tentar te corromper, te destruir e te afastar do caminho que Deus traçou para você. Então entende bem, toda raiva, bebê, toda amargura, toda ira, toda cólera, que é raiva, e gritaria. Ai, tem gente que é cristão, mas ainda vive na gritaria. Até o vizinho dá para escutar. É uma vergonha. Nunca vai ganhar o vizinho para Jesus, porque todo lado ele diz:
pessoal aí é crente? Não. Crente aí, de crente aí não tem nada. Porque o que eu escuto daqui da minha casa, ó, então, ó, gritaria, cuidado, vigia, e gritaria, e tem mais o que aí? E o que? Blasfêmia. Meu Deus, você sabe o que é blasfêmia? Resistência às ordenanças de Deus. Você resistiu à voz de Deus, você está blasfemando. E aí? Quantos de nós tem blasfemado diante da face do Senhor? Porque o Senhor tem falado dentro da sua igreja, mas nem todos têm aceitado e vivido o que o Senhor tem mandado viver. E isso caracteriza-se uma blasfêmia, que blasfêmia é resistir à palavra de Deus. E a blasfêmia faz com que a gente se perca e possa até perder a salvação. Então, ó, e blasfêmia, cuidado, cuidado. Nós somos servos de Deus. Temos que nos auto-respeitar uns aos outros. Da maneira que eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar as outras pessoas também. Da maneira que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar as outras pessoas também. Porque aí é que cumpre-se a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Está entendendo? E ele diz: e blasfêmia, e mais o quê? E blasfêmia, e toda o quê? Malícia. O que é malícia? Acúmulo de pensamentos ruins. Malícia, maldade, e lícia de acúmulo, de exército. Então, ó, ele está dizendo: tira também a malícia, ou seja, o acúmulo de maus pensamentos, tá? Então, isso aí pode vir, irmão, pode vir. O mau pensamento ele pode vir para qualquer um de nós. Agora entenda, você não pode impedir que o passarinho venha e pouse na sua cabeça, não pode impedir. Ele vem e pousa, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça, não é verdade? Então, assim é o mau pensamento. Ele pode vir, mas você expulsa ele em nome de Jesus Cristo. Agora, se ele continuar, aí o ninho está sendo feito. O ninho de quê? O ninho de cobra, de serpente, de tudo que não presta, que vai destruir a tua vida. Então eu te trouxe aqui justamente para te ensinar que não é por esse caminho, mas sim pelo caminho da verdade, pelo caminho da paz, pelo caminho do amor. É isso que Deus quer para cada um de nós, a começar de jovem até idoso. Então ele diz mais aqui assim, ó: e malícia seja tirada de entre. Aí o final do texto diz o quê? Embaixo: antes, sede uns para com os outros o quê? Benigno é um amor que não se acaba, ele está sempre presente, tá? Benigno, tá? Aí ele diz mais assim, ó: misericordioso. O que é misericordioso? É a pessoa se compadecer do seu próximo. É a pessoa entender, sentir a dor do próximo, está entendendo? Misericordioso. E esse misericordioso tem a ver com sentir no coração, nas cordas coronárias. Ou seja, é você sentir dentro do seu íntimo a dor do seu próximo. Ser misericordioso. Você tem sentido a dor do seu próximo? Né? Muitas vezes a gente não quer nem respeitar o nosso próximo, quanto mais sentir a dor dele. Mas Deus está nesta noite nos corrigindo, para que a gente venha ser melhor, para que a gente não venha perder o selo da salvação, que é o Espírito Santo, que é tão meio, tão puro, tão santo, tão perfeito, tão belo, tão maravilhoso, tão doce dentro de nós, que qualquer coisa impura pode afastar ele de mim e de você. Mas que a gente venha zelar, porque ele diz assim, olha: misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meu Deus do céu, cuidado, para não brincar de ser crente. Cuidado, igreja, para você estar aqui e não viver a palavra que você ouve todo dia. É um perigo. Porque já pensou, tu saísse da tua casa, muito veio de longe, andando a pé, cansado do trabalho, você veio para cá escutar essa palavra e não viver, você vai morrer e vai para o inferno. Não é que perca de tempo? Está entendendo? Então não vacila não.
Se tu estás chegando a esse lugar, na fonte da vida, onde Deus marcou contigo para te falar o coração, então ouve a palavra, recebe a palavra e coloca ela em prática na tua vida, para que tu sejas bem próspero, aonde tu estiver, para a glória de Deus. Tá? E aí ele diz mais aqui assim, ó: antes sermos para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá? Veja bem o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não vê o que se perdeu. Aqui a gente vê que o Senhor revela o que está em nosso coração. Nesta noite eu tenho certeza que Deus está revelando algo dos corações presentes nesse lugar. Eu não sei quem é, mas Deus não fala em vão, e a sua palavra tem endereço certo, e se ela está saindo, é para a glória dele e vitória nossa. Entende bem? Aí a gente vê que Deus revela os intentos do coração humano. O Senhor também mostrou a Nicodemos quem Ele é e quem nós somos. Lá em João, Evangelho 3 e 6, o texto sagrado diz assim, vou ler para você. O Evangelho escrito por João 3 e 6 diz assim, olha: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu Deus do céu, meu Deus, você é nascido da carne ou do Espírito? Se você é nascido da carne, você vai agir como está escrito lá em Romanos 8. Vamos para lá, aos Romanos 8. Veja o que é que diz aqui. Aqui, 8 e 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, nós temos uma natureza pecaminosa que nunca vai se sujeitar ao querer e à vontade de Deus. Você vai estar aqui dentro, ei, Sil, tu vai estar aqui dentro. Tu vai estar aqui dentro. E a tua carne, a tua natureza vai estar lutando contra você nesse lugar, para tentar fazer você se corromper, se perverter, blasfemar contra Deus, resistir, desobedecer, se desviar mesmo estando aqui dentro. Por quê? Ele diz aqui assim, olha, porque ele diz assim, que a carne nunca se sujeitará ao querer de Deus. Veja bem, nós não estamos mais na carne e já temos controle sobre ela, mas se a gente não vigiar, ela nos domina. E aí ele diz aqui assim, ó, no 8: portanto, os que estão da carne não podem agradar a Deus. Veja bem, se eu estiver na carne, eu não posso agradar a Deus. Deus não está se agradando de mim. E como é que a gente sabe que está na carne? Quando a gente está vivendo tudo aquilo que anteriormente já foi falado aqui na palavra. Então a gente tem que o quê? Identificar esse mal que Deus está mostrando hoje e tirar ele de nós, para que Deus venha se agradar de mim e de você. Está entendendo? Isso vai ser bom para mim e para você. Por quê? Porque quando a gente tira esse mal de nós passamos a ter acesso a Deus pessoalmente. Como por exemplo, lá em Hebreus 4, carta aos Hebreus 4, veja o que diz o texto sagrado, eu vou ler para você, é muito lindo esse texto. Hebreus 4 e 16, o texto diz assim, olha: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com o quê? Confiança. A confiança é algo interior que vem de dentro para fora. Você sente confiança quando você sabe aonde está pisando, o que está fazendo. Então, se você está com mau pensamento, se você está corrompido, se você está no pecado, você nunca vai chegar diante de Deus com confiança. E melhor dizendo, você nunca vai ter acesso a Deus se não tiver confiança nele. Porque aqui, ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono para que possamos alcançar o quê? E achar graça a fim de sermos o quê? Ajudados em tempos. Vê bem, você quer ser ajudado hoje? Eu quero. Quem está precisando de ajuda de Deus aqui? Eu estou precisando de uma ajuda urgente de Deus. Eu estou na emergência. Se Ele não
eu acho que eu morro. Estou na emergência aí. E aí, ó, ele está dizendo, chega com confiança, mas eu só posso chegar na sala do trono da graça com confiança se antes de eu ir lá, eu confessar, eu realmente me abrir, não abrir a roupa, mas abrir o coração e mostrar a realidade de quem eu sou para Ele. Aí vai abrir-se as portas e Ele vai atender o meu clamor. Tu está entendendo o mistério, igreja? Porque lá em Provérbios 28:13 o texto sagrado diz, olha, aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão, mas os que as confessam é confessar e deixar, alcançará misericórdia. Porque muitos cristãos vêm à igreja e confessam até o erro que fez, confessa até as suas falhas diante de Deus, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa. Aí não vai alcançar a misericórdia. A misericórdia vem quando a gente confessa e deixa. Está entendendo? O domínio, ou seja, o pecado já não tem mais domínio sobre você. Você está sobre o pecado. Você vai errar porque você não é perfeito, mas você não vai viver no erro. A diferença é essa. Entende bem? Então aqui, ó, a gente vê que devemos chegar com confiança à sala do trono da graça, porque o Senhor disse que quem é carne, e quem é nascido do Espírito, é Espírito. Ali se revela o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, irmão, nós passamos a ser mais zelosos pelas coisas de Deus. Está entendendo? E as coisas de Deus envolvem também o meu próximo. Tá? As coisas de Deus envolvem também as almas que estão lá fora, as vidas, todo mundo, tudo depois de mim é de Deus. Então, se eu tenho o Espírito, se eu sou nascido do Espírito, eu vou ser zeloso, irmão. Eu vou ser zeloso. Irmão, ontem aconteceu um mistério aqui. Viemos para evangelizar. Veio um bom grupo, graças a Deus. Deu para fazer 3 grupos. Foi, irmão? 3 grupos, né? 3 grupos de 4. Foi muito bom. Eu queria que toda a igreja viesse, mas até então, nem todos estão dando ouvido a voz do Espírito que está chamando. Mas não sou eu que vai forçar você, é Deus que vai trazer você no tempo certo. Eu estou orando para isso acontecer. Deus sabe que não pode vir por causa de enfermidade, e Deus sabe que Ele está vindo porque Ele quer. Simplesmente. E aí, ó, quando a gente ia sair, eu estava sem direção. E aí, Mariana disse assim, pastor, não vá para tal área, porque lá está tendo assalto, tiroteio e bam lá. Aí eu agradeço pelo cuidado que a regente teve conosco. Mas eu disse, irmão, então é para lá que eu vou. E aí foi justamente para o lugar que ela teve cuidado que a gente não fosse. Não para desafiar o desobedecer ela, eu agradeço pelo zelo que ela teve por nós. Mas eu fui para lá porque eu sei que lá o diabo estava dominando muitas pessoas. E a gente chegou lá. E foi um combate. Quem foi comigo viu, né, Alexandre? Estava comigo, Alexandre? Foi um combate. Combate, uma guerra. Era o cara de lá e eu de cá. O cara de lá e a gente de cá. E tome. E no final encontramos um casal e se converteu 2. O marido e a mulher. Na hora, a gente trouxe de lá. Eu nasci do Espírito para ter medo, não, porque Deus não me deu espírito de frouxidão, e sim de fortaleza. E esse mesmo Espírito está dentro de você. Então não tema, não tenha medo. O diabo não pode vencer você. Você é imortal, está entendendo? Ele não pode mais com você. Pode ver, a guerra está terrível do teu lado, mas ninguém pode tocar em você. Você está de pé. Quem está se arrebentando? Quem está com Deus? E só está vivo por causa da tua oração. Está entendendo? Mas tu está de pé. Porque Deus é na tua vida e o Espírito de fortaleza está dentro de você. Está entendendo? Então, igreja, levanta a cabeça. Venha para o evangelismo. Né? Eu glorifico a Deus pelo pouco jovem que a gente tem, que eles vêm para o evangelismo. Né? Não vêm todos, mas estão vindo uma boa parte. Tá? Então, a igreja, vamos se envolver. Porque hoje é o culto da campanha e nós precisamos falar desse amor que deve envolver o nosso coração ao ponto da gente sentir a dor. Por que foi que Jesus não veio ainda? Por quê? Porque a gente está sentado no banco. Por que Jesus não veio ainda? Porque a gente está negligenciando o chamado de Deus na nossa vida. Você está entendendo?
E aí Jesus retarda. Não que ele retarda por si só. É a gente que retarda a vida de Cristo. Porque tem muita gente para ser evangelizada e ser agregado a esse aprisco, disse o Senhor. Mas a gente fica calado. E aí? A Bíblia diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro que Deus não retarda a sua promessa. Antes ele é longânimo para com muitos, não querendo que alguns se percam. Então, graças a Deus que ele não veio, porque se ele tivesse vindo, ele já estava no inferno. Mas não é por isso que eu vou me sentar. Não, se ele me chamou, agora eu vou me levantar e vou em busca. Porque ainda que alguém não faça, mas eu vou zelar pela chamada que ele tem comigo. Então zele pela chamada de Deus na sua vida, jovem. Zele pela chamada de Deus na sua vida, mulher. Zele pela chamada de Deus na sua vida, varão. Porque quem vai ganhar é você, se você zelar. E quem vai perder também é você, se você não zelar. Então, igreja, Jesus está voltando. É tempo de se levantar e ir em busca das almas que estão perdidas. Prova o teu amor, porque Jesus já provou dele para contigo. Agora é hora de você provar o seu. Evangelize em volta da sua casa. Evangelize sua família. Evangelize lá na sua igreja. Evangelize. E aí você vai ver o poder de Deus vir sobre você e o milagre acontecer. Eu gosto, irmão, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Eu não peço nada a Deus que Ele não me dá. Eu pedi e Ele me dá. Eu só espero um tempinho, sabe? Porque é pouco tempo. Tudo que eu tenho pedido, eu não me lembro de nada que eu tinha pedido a Deus para glorificar o nome dele, porque Ele não tem me dado. Ele tem me dado e vai me dar muito mais, porque Ele sabe que quando eu digo é para a tua obra, Ele sabe que é mesmo. Então, igreja, quer ter crédito, quer ter méritos, quer ser atendido por Deus de imediato, evangeliza, faz a obra do Senhor e tu vai ver Deus te abençoar tremendamente na terra. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a todos.